Boa noite, amados irmãos, amigos. Boa noite. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração, você na sua casa, com a sua família, você aqui no templo. Aqui estamos mais uma vez reunidos para adorar, para exaltar o Senhor. Convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quero refletir, meus amados irmãos, o tema buscando o impossível em Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24 e depois os versos 35 a 42. Permaneça com a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar o texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começando a rir dele, ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique no seu coração nesta noite. Gosto muito desse texto, gosto muito porque há muitas lições preciosas para nós, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Jesus, Ele continua sendo o mesmo, e nós também continuamos a ser os mesmos, carentes, necessitados da presença de Jesus. E o que me alegra nesse texto, o que me motiva sempre a refletir nesse texto é exatamente isto, porque quando nós, ao reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós podemos então imediatamente buscar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, porque sabemos que Ele tem todo o poder, sabemos que Ele vai conosco, sabemos que Ele tem autoridade e sabemos que Ele pode mudar a história da nossa vida. Esse texto, quando nós podemos meditar sobre esse tema, buscando o impossível em Deus, nós podemos reconhecer que antes de qualquer coisa precisamos riscar do nosso dicionário a palavra impossível, porque esse evangelho escrito por Marcos no ano 55 a 65 depois de Cristo, dando a ênfase de Jesus, Marcos dá ênfase de Jesus como filho servo, o filho de Deus como servo, que veio para servir. Ele escreveu essa carta em Roma, destinou-se aos crentes de Roma. É possível que seja o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. João Marcos, ele não foi um dos 12 apóstolos, mas João Marcos, ele acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, verso 13, você pode buscar essa informação. Buscando o impossível, é necessário sair das possibilidades. E quando nós podemos reconhecer que Abraão, se não saísse do seu Ur, não veria o impossível de Deus. Se Moisés não se aproximasse daquela sarça ardente, ele não iria experimentar o impossível de Deus. E nós precisamos deixar as nossas possibilidades, as nossas limitações e ir imediatamente em busca do Deus do impossível. Para isso nós temos que tomar algumas decisões.
Parece que nós temos que tomar algumas atitudes para experimentar o impossível de Deus na nossa vida, porque o possível é fácil. O possível eu posso ir em busca de alguma coisa, eu posso agir com a minha sabedoria, eu posso agir através da minha caminhada, eu posso agir através de uma atitude, mas o impossível é mediante somente a presença do Senhor Jesus. E esta busca do impossível é que nós precisamos reconhecer alguns passos importantes que podemos aprender com Jairo. A primeira atitude nós podemos ver que buscando o impossível em Deus é quando termina a minha possibilidade. Nos versículos 22 e 23 diz exatamente isso. Quando Jesus chega àquela localidade, Jairo reconhecendo que Jesus havia naquele lugar, Jairo sai imediatamente, prostra-se diante de Jesus, reconhecendo que as suas possibilidades haviam acabadas, e ele então ouvira falar de Jesus e disse: então eu vou àquele que pode todas as coisas, eu vou àquele que pode ressuscitar a minha filha, eu vou àquele que pode com uma palavra mudar a história da minha família. Diz o texto que ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: mestre, Senhor Jesus, a minha filha está quase morrendo, a minha filha está enferma, vamos lá em casa, se o Senhor tocar na minha filha, ela vai ficar curada, ela vai voltar a viver, porque eu creio no Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis. Jairo estava demonstrando, mesmo como chefe da sinagoga, era um homem que conhecia a lei, era um homem que conhecia as escrituras, era um homem que ensinava a população, mas era um homem que acreditava no impossível em Deus e buscar em Deus as impossibilidades para ressuscitar a sua filha. Meus amados, esse texto me encanta porque quantas vezes nós, crentes em Jesus, nos baseamos na nossa própria experiência, mas é necessário buscar mais e mais e mais do Deus dos impossíveis. Mediante a tantas coisas, há situações na nossa vida que parece que não há solução, que nós não vemos saída, até vamos com a nossa possibilidade, mas nós temos ainda uma saída. Nós temos um Deus dos impossíveis e nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos nos prostrar diante dEle, nós podemos clamar a Ele, nós podemos chorar aos seus pés, nós podemos confiar nele, no seu poder. Mas é interessante notar que o impossível ele não chega para quem não precisa. Jairo, como conhecedor religioso, mas se viu limitado diante do impossível. Ele foi então até Jesus. Será que você não precisa do impossível no seu casamento? Será que você não precisa do impossível na sua casa? Será que você não precisa do impossível na sua saúde, na sua vida? Será que você não precisa do impossível no seu relacionamento, no seu trabalho? Busque em Jesus, confie no Senhor de todo o teu coração, reconheça que você buscando o impossível em Deus, é quando você reconhece as suas limitações. Acabaram todas as minhas chances, acabaram todas as minhas possibilidades. E foi exatamente isso que que Jairo reconheceu: não tenho mais possibilidade nenhuma, minha filha está à morte, a minha filha está muito doente, mas tem um Deus do impossível que pode alcançar, que pode me dar a vitória. Meus amados irmãos, meus amigos, há um Deus do impossível que está prestes a fazer algo novo na sua vida, algo extraordinário na sua vida. Há um Deus do impossível que pode restaurar, que pode curar, que pode dar a você sempre novas oportunidades. Há um Deus do impossível que ouve as nossas orações. Há um Deus do impossível que com as suas mãos poderosas, maravilhosas, pode nos alcançar, pode nos abraçar. O Deus do impossível é um Deus que fala conosco da maneira extraordinária, mesmo nos momentos em que a pressão vem sobre nós, e esse Deus do impossível diz para cada um de nós: não temas, crê somente. Esse é o Deus do impossível que fala ao nosso coração quando as nossas possibilidades elas acabam. E no decorrer dessa caminhada até a casa de Jairo, aquela mulher, uma mulher também com hemorragia, 12 anos, gastando todas as suas possibilidades, em busca de todos os seus próprios recursos, gastando todos os seus bens em busca da cura da sua vida, da sua saúde, e as suas possibilidades acabaram. E ela ouviu falar do Deus do impossível. Ela ouviu falar do Jesus do impossível, e ela disse: se tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Há uma saída,
O Deus do impossível está aqui e eu posso alcançá-lo. O Deus do impossível está passando aqui e eu posso ser curada. O Deus do impossível, Ele pode me curar. Então as minhas possibilidades acabaram. Então agora imediatamente eu vou ao Mestre, eu vou buscar a Jesus, o Deus dos impossíveis. E diz a Bíblia que ela enfrentou a multidão, que ela enfrentou ali as adversidades, fraca, debilitada, mas o alvo dela é tocar no Deus do impossível, e ela foi, tocou nas vestes de Jesus. Diz a Bíblia que imediatamente ela foi curada. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque ela buscou o Deus do impossível. As suas possibilidades acabaram. Nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, que para mim particularmente parece que a ficha ainda não caiu até hoje, são 7 meses. Mas Deus, o Deus do impossível, está sempre atento às nossas orações. O Deus dos impossíveis é um Deus que pode transformar, que pode mudar a história da nossa vida. É interessante, meus amados, que o impossível só chega para aquele que precisar dele. Se você tem buscado algo na sua vida, que as suas possibilidades acabaram, busque o Deus do impossível. Busque em Deus, confie em Deus, persevere, lute, vai ao alcance do Mestre, vença a incredulidade, vença a multidão, vença as adversidades, vença aquelas pessoas que olham para você e não dão mais nada para você, vença aquelas pessoas que vêm falando para você que não há mais jeito para a sua vida, não há mais jeito para o seu casamento, não há mais jeito para o seu relacionamento, não há mais jeito para a sua profissão, não há mais jeito nesse tempo de pandemia. Sim, você pode caminhar diante do Deus do impossível, e você pode vencer, você pode ser curado, você pode ser restaurado, você pode ser salvo, você pode ser curado pelo Deus do impossível. A segunda atitude podemos aprender com Jairo nesse texto, buscando o impossível em Deus, é quando busco somente em Jesus. É interessante que Jairo, ele era chefe da sinagoga, ele era um religioso, era um homem que ensinava as pessoas, mas ele reconhecia as suas dificuldades, as suas limitações. Quantas vezes nós precisamos, meus amados, nos humilhar e reconhecer que tudo vem de Deus. Quantas vezes nós precisamos nos humilhar, muitas vezes nos apoiamos em tantas coisas, mas nós temos que reconhecer que as nossas possibilidades, elas acabam, mas que existe um Deus do impossível que pode mudar a história da nossa vida. Versículos 22 e 23 que nós lemos diz exatamente isso. Jairo, ele conhecia a Torá e ensinava, ele leu, ele era religioso, mas Jairo vai a Jesus pedir pelo impossível. Qual é a sua reação diante de um quadro difícil? Como você se importa diante de uma situação difícil, quando você não encontra mais forças para lutar? Você está aqui por Jesus, atraído por Jesus? Você está aqui porque é uma rotina, você louva o Senhor, você lê a Bíblia, você ora apenas por uma rotina, ou é por uma necessidade, ou por um reconhecimento da presença gloriosa de Jesus, do poder de Jesus na sua vida? Quantas vezes nós fazemos apenas os nossos cultos como apenas rituais? Parece que somos os mesmos quando entramos. Parece que no decorrer da caminhada da vida, ao sair do templo, muitas vezes nós continuamos sendo os mesmos, porque nós muitas vezes estamos ligados nas nossas possibilidades, e aí nós sofremos com a ansiedade, nós sofremos com as pressões desse mundo, e nós ficamos desanimados, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos, nós ficamos sem esperança. Mas quando as nossas possibilidades acabarem, busque pelo nome de Jesus, busque pela presença de Jesus, busque pelo amor que o Senhor tem. E temos que ter atitude, temos que sair do comodismo, da religiosidade, e crer e buscar de todo o coração. Muitos buscam na religião agora, mas você já foi na presença de Jesus? Amanhã, 12 de outubro, é o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o Deus dos impossíveis. É todos os dias quando nós prostramos diante de um Deus vivo, um Deus dos impossíveis, que pode mudar a história da nossa vida. E todos os dias são dias
consagrados ao Senhor, porque todos os dias Ele está sempre pronto para ouvir, sempre pronto para responder, porque o Deus do impossível, Ele não cansa, Ele não para, Ele quer mostrar o seu impossível para aqueles que buscam as suas, que reconhecem a sua possibilidade, que acabaram as suas possibilidades. Ele está à disposição 24 horas, em qualquer lugar, seja na sua casa, seja no hospital, onde quer que você esteja. Se você buscar o Deus do impossível, Ele vai caminhar com você. Ele vai até onde você está, Ele vai até onde você precisa para Ele restaurar, porque o seu poder, Ele é infinito, Ele não tem limite, Ele transforma, Ele cura. Então busque o Deus do impossível, busque em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A terceira atitude de Jairo, podemos aprender nesse texto, buscando o impossível em Deus, diz o texto, é quando nós caminhamos com Jesus. Olha no verso 24, e Jesus foi com ele. O Deus do impossível foi com Jairo. Você já parou para pensar nisso? Nos momentos difíceis, nos momentos em que acabam as nossas possibilidades, você clamar a Jesus, o Deus do impossível, Ele vai caminhar com você? Acabou as possibilidades do meu casamento, busca Jesus, Ele vai estar com você no seu casamento. Acabaram todas as possibilidades da minha vida profissional, do meu relacionamento, busca Jesus, Ele quer andar com você. Acabaram todas as possibilidades da minha vida, não tenho mais esperança alguma, eu não sei mais o que fazer, busca o Deus do impossível, Ele quer andar com você, Ele quer direcionar você, Ele quer conduzir a sua vida. Que coisa maravilhosa é sermos conduzidos pelo Senhor, através do seu Santo Espírito, através da sua gloriosa presença. Aquela mulher hemorrágica, ela curada pela fé em Jesus, ela deu passos importantes até Jesus, e creio que depois ela continuou andando com a multidão para glorificar a Jesus, para dar testemunho da presença de Jesus. Nos versos 35 e 36, Jairo foi fortalecido por Jesus. Algo muito interessante nesse texto, versículo 35, e quando ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram: a tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Olha um detalhe no versículo 36, percebendo isso, que coisa maravilhosa, Jesus percebe as nossas dores, Jesus percebe quando as pessoas vêm muitas vezes tirar a nossa alegria, roubar a nossa alegria. Quantas pessoas vêm nos acusar? Jesus, percebendo isso, Ele disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Eu estou com você, Jairo. Eu vou à sua casa. Você não buscou a mim, você não confia em mim, então vamos caminhar juntos. Eu quero ir na sua casa, há um propósito. Você clamou, você me buscou, você precisa crer na sua atitude, você precisa crer nessa tua busca, você precisa crer na sua oração, você precisa crer no seu devocional, você precisa crer na Bíblia, a palavra de Deus, você precisa crer na sua oração, você precisa crer que está buscando o Deus do impossível, você precisa crer que você pode ser perdoado, você precisa crer que você pode ser curado, você precisa crer que precisa ser transformado. Eu vou com você até a sua casa. Que coisa linda, quando nós podemos perceber, fico imaginando aquela cena, agora Jairo indo para a sua casa, com a companhia de Jesus, com a presença de Jesus, e com a doce voz de Jesus, dizendo: não temas, crê somente. Somos desafiados a andar com Jesus todos os dias, e ouvir a voz de Jesus dizendo: não temas, crê somente. Por que nós vamos até Jesus? Por que nós oramos? Por que nós lemos a Bíblia? Será que é apenas por um ritual? Será apenas por uma prática? Ou por uma necessidade? Ou por reconhecimento de quem é Jesus? Ou pelo reconhecimento do que Ele pode fazer? Ou pelo reconhecimento de quem Ele é? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Deus do impossível, que está pronto a nos abençoar. Quando não há esperança humana, é aí que Deus age. Aquilo que você pensa que não tem mais jeito, Deus pode. Há duas opções para você nessa noite:
Ou você crê nas palavras dos homens, ou você crê nas palavras do Senhor Jesus. Jairo, diz o texto, que foi caminhando fortalecido com as palavras de Jesus. A minha oração é que você possa tomar uma decisão nessa noite e caminhar com Jesus. Caminhar porque você buscou a Jesus, o Deus do impossível. A caminhar com Jesus, aquele que falou: não temas, que eu estou contigo. Creia somente. A caminhar com Jesus, porque se buscamos a Jesus, porque nós sabemos que há algo que Ele pode fazer na nossa vida. Se nós oramos é porque nós cremos que Ele ouve as nossas orações. Se nós lemos a Bíblia é porque nós cremos do que Ele fez, o que Ele pode fazer. E quando nós nos reunimos na presença de Deus, é porque nós reconhecemos que só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque Ele é um Deus do impossível. É um Deus que restaura, que cura, que liberta. É o Deus das oportunidades, é o Deus do renovo, é o Deus da restauração, é o Deus da transformação, é o Deus do perdão, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus da bondade. É um Deus que está conosco todos os dias. É o seu Espírito que habita em nós, é o Espírito Santo quem fala no seu coração. É o Espírito Santo que nos revela que nós temos a possibilidade de buscar em Deus o Deus do impossível. Mas a quarta e última lição podemos aprender nesse texto. Buscando o impossível em Deus é quando eu reconheço que o milagre vem somente de Deus. Versos 41 e 42. Interessante que Jesus, indo caminhando, pediu que o povo ficasse. Apenas foram alguns discípulos. No versículo 37, apenas Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E ali, chegando na casa de Jairo, aquele alvoroço, as pessoas estavam chorando, aquele alvoroço muito grande, porque a menina estava morta. Jesus pediu para que todos pudessem sair, porque a menina não estava morta, e a multidão começou a rir de Jesus. E aí nós podemos ver que, quando nós buscamos o Deus do impossível, nós podemos ver que o milagre vem de Deus, vem do alto, vem de Jesus. Jesus chegou trazendo o milagre. Jesus veio do céu, o Filho de Deus veio estar conosco, o Filho de Deus veio se entregar por nós, o Filho de Deus veio nos mostrar misericórdia, o Filho de Deus veio nos dar vida. E no versículo 41 disse: tomando pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Talvez seja essa palavra que você precisa ouvir nessa noite. Talita cumi, levanta-te. Talvez essa palavra que que você precisa ouvir nessa noite para você tomar uma atitude, para você recomeçar, para você buscar a ter experiência real com Jesus. Talita cumi, levanta-te. Talvez falta essa palavra para você ouvir de Jesus. Levanta-te. Sai do comodismo. Eu estou com você. O milagre que você precisa, eu tenho, disse Jesus. Você me buscou. Você confiou em mim. Você confiou nas minhas palavras. Você confiou nos meus passos até chegar na sua casa. E ali, Jesus realizou o milagre, a ressurreição da filha de Jairo. Louvado seja Deus por isso. Jairo, ele precisava do impossível. Jairo, ele pediu pelo impossível. Jairo queria aguardar o impossível do céu. Ele vem da boca de Deus. A resposta vem da boca de Deus. Quando nós oramos, a resposta vem de Deus. Ele pode usar todas as formas, porque Ele é o Senhor. Nós muitas vezes, nas nossas incredulidades, nós queremos que Jesus venha responder do nosso jeito, da nossa forma. E muitas vezes isso acontece porque nós somos tão limitados que nós só queremos ver aquilo que está ao nosso alcance. Mas o que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida, ninguém pode ver, mas Jesus vai revelar, Jesus vai demonstrar a você a sua presença, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a ressurreição que você precisa, a libertação que você precisa, a cura que você precisa.
Aquilo que nós não vemos, o Senhor Ele pode revelar a nós. Porque aquelas pessoas que estavam ali, quando Jesus disse que ela estava dormindo, para eles riram de Jesus. Não tem como, estamos aqui há tanto tempo chorando por essa menina, ela não demonstra nenhuma atitude de vida, não tem nenhuma atitude, nenhuma manifestação. E o povo com aquele alvoroço, com aquele choro, porque eles eram limitados. Mas então chega o Jesus, o Deus do impossível, chega com Jairo, e então pede que todos saiam. E ali então no quarto, Jesus disse: Talita cumi, levanta-te. Aquilo que o povo não poderia ver, Jesus fez acontecer. Aquilo que você não consegue ver, é aquilo que Jesus vai se manifestar em você, e por você, e para a glória dEle, para a exaltação do nome de Jesus. Levanta-te, levante a tua visão, levante os teus sonhos, entre no quarto com o Senhor. O milagre está na intimidade com o Senhor. Versículo 38 a 40, diz que Jesus entrou na casa de Jairo, no quarto de Jairo, ali onde a menina estava. Porque o milagre, quando entra em nossa casa, não tem oportunidade para aqueles que não creem. E nós precisamos exaltar o Senhor. Ouça Jesus dizendo para você: levanta-te, peça ao Senhor para operar um milagre em sua casa, peça ao Senhor para restaurar a sua vida. A Bíblia relata, no livro de Atos, capítulo 25, quando Paulo, capítulo 16, versículo 25 a 34, quando Paulo e Silas na prisão, por volta de meia-noite, eles estavam ali cantando, louvando a Deus. Eles estavam louvando ao Deus dos impossíveis, estavam louvando ao Deus que poderia todas as coisas, não olhavam para as circunstâncias. A Bíblia diz que os presos estavam ouvindo, o carcereiro estava ouvindo, mas eles não poderiam imaginar o que poderia acontecer. Mas Paulo e Silas cantavam, oravam, e diz a Bíblia que houve um grande terremoto naquele presídio. As portas se abriram, as prisões se abriram. Aquele carcereiro então desesperado ia tirar a sua vida, porque ele ia ser morto se um dos presos fugisse. E podemos ver que Paulo e Silas disse: olha, não te faça nenhum mal, todos estão aqui. E aquele carcereiro começou a observar que o Deus do impossível estava ali. E ele então reconheceu: senhores, o que posso fazer para ser salvo? Eu quero servir esse Deus de vocês, esse Deus do impossível. Olha o que aconteceu. Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O que aconteceu conosco é manifestação do Deus do impossível. O que pode acontecer na sua vida é a manifestação do Deus do impossível. O Deus de amor, um Deus que se entregou por nós através de Jesus, que foi morto, mas ressuscitou para nos dar vida eterna e manifestar os seus milagres, o seu poder a todos aqueles que reconhecem que não há mais saída, que as suas possibilidades acabaram, porque o Deus do impossível está aqui. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor, creia. O carcereiro diz: o que me é necessário para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Nesta noite, aqui no templo, você na sua casa, onde quer que você esteja, se as suas possibilidades acabaram, clame ao Deus do impossível. Creia, clame ao Senhor, Ele vai caminhar contigo. Ele vai perceber quando as pessoas vierem trazer palavras que venham desanimar você, e percebendo, Ele vai dizer: não temas, crê somente, e Ele vai caminhar contigo. Ele vai aonde você gastou tudo, Ele vai aonde as suas possibilidades acabaram, Ele vai lá na sua intimidade, aonde no seu coração, onde talvez ninguém mais sabe o que você tem passado. O Deus do impossível, Ele vai aonde as nossas possibilidades acabam.
e ali faz o milagre. O que acabou para você? De que você desistiu? De que você parou, abandonou? Creia na sua oração, ore ao Senhor agora. Clame por Jesus agora, creia na sua oração, creia em Jesus, na sua palavra. E creia que Ele está com você todos os dias. E deixe que Ele conduza um milagre. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. O milagre que você precisa, o Deus do impossível tem. Ele pode usar todas as formas, mas Ele só vai revelar o seu impossível àqueles que buscam o Deus do impossível. Abra o seu coração, creia, convide Jesus para caminhar contigo. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, porque o Deus do impossível está aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, porque quando as nossas possibilidades acabam, quando as nossas limitações chegam, o Senhor é a nossa esperança. O milagre está na presença de Jesus, e nós cremos, por isso que nós oramos, por isso que nós clamamos ao Senhor, é por isso que nós temos buscado na Tua palavra, porque nós cremos no Deus dos impossíveis. E manifeste hoje, ó Deus, que Tu és Deus para todos aqueles que buscam, creem, confiem no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa. Convide a Jesus, caminhe com Ele. O milagre está em Jesus. Que Deus abençoe.